Olá, gente! Sejam bem-vindos à aula do Mini Inventário. Peguem papel e caneta que eu tenho certeza que vocês vão sair dessa aula sabendo de inventário muito mais do que no início. E, inicialmente, quero já dividir aqui com vocês que a gente vai dividir essa aula em 8 etapas. Então, a gente vai trazer, primeiramente, a gente vai falar sobre ficha de atendimento, então esse contato com o cliente. Depois, a gente vai falar sobre estratégia no inventário. Depois, a gente vai falar sobre valor, tipos de inventário, por onde começar. A gente vai trazer algumas jurisprudências para você ficar atento. O 7º passo, a gente vai trazer problemas com experiências práticas e reais e como solucioná-los dentro do inventário. E a última etapa eu vou trazer e abrir as inscrições para o curso do Mini Inventário. E também trazer um bônus para quem ficar até o final. E, além disso, o bônus para os 10 primeiros inscritos, que é sensacional. Então, sejam bem-vindos a essa aula e bora aprender muito. Então, quando o cliente chega até você com um inventário, ele está vivendo uma situação delicada, que é o falecimento de algum familiar, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um tio, pode ser um sobrinho. Então, já é um momento muito delicado, em que essa pessoa está vivendo um monte de problemas que surgiram, que na maioria das vezes ele nunca imaginou que teria que superar ou que teria que conduzir à resolução desses problemas. Então, aí que entra a importância do advogado do inventário ter duas coisas em mente. Primeiro, agilidade para resolver esses problemas e sensibilidade para lidar com o cliente. Isso são coisas que, claro, vêm com a prática, mas que a gente tendo conhecimento prévio de exatamente como o inventário vai funcionar, qual a melhor forma de encaminhar esse inventário, qual a melhor forma da gente conseguir conduzir de uma maneira que tenha menos custo possível para o cliente, mas que seja também menos oneroso com relação às dificuldades da convivência familiar, a gente consegue apresentar um resultado melhor para o cliente. Então, isso tudo que a gente vai aprofundar a partir de agora. Inicialmente, então, a gente vai precisar saber se essa pessoa que faleceu era casada. Porque uma das grandes coisas que a gente precisa entender quando a gente fala de inventário e de casamento é que o regime de bens é a principal coisa que a gente precisa estar atento para como vai se efetivar a partilha de alguém que faleceu. Então, se a pessoa era casada ou vivia em união estável, a gente precisa se atentar muito, num primeiro momento, desde logo, qual era o regime de bens que essa pessoa era casada ou convivia em união estável. Ou, se era solteira, aí a gente já parte para uma segunda etapa. Então, partindo do pressuposto que essa pessoa era casada e já entendendo qual era o regime de bens que essa pessoa era casada, a gente vai passar para a etapa dos filhos. Sabendo quantos herdeiros ele deixou, se esses herdeiros estão de acordo ou não estão, se tinha testamento. Isso tudo são perguntas básicas para o advogado já ir fazendo na mente dele a estratégia que ele vai poder conduzir esse inventário. Então, com isso, sabendo exatamente como vai se dar essa partilha, a gente vai conseguindo pensar na melhor estratégia, a depender do caso concreto. Quando a gente fala em regime de bens, a nossa legislação preconiza 5 regimes de bens. Então, a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação convencional, a separação obrigatória e a participação final nos aquestos. Então, o regime supletivo para casar hoje no Brasil é a comunhão parcial de bens. O que isso significa? Significa que quem não escolhe o regime ou vive em união estável sem escolher outro regime, vai sofrer as consequências do regime da comunhão parcial de bens. Então, hoje a maioria das pessoas são casadas por esse regime. E como que se aplica a partilha na prática desse regime? Para todos esses exemplos que eu vou tratar rapidamente aqui, né? A gente não tem o tempo que eu vou ter no curso para tratar de maneira aprofundada de cada um desses regimes. A gente vai tratar na comunhão parcial de bens com 2 filhos apenas. Então, vamos pensar na situação hipotética de alguém que falece casado ou convivente em união estável por esse regime. A gente sempre tem que repassar para o cliente o seguinte, que se a pessoa separasse nesse regime, o caminho era um. Quando alguém falece, casado na comunhão parcial de bens, o caminho é diferente. Por quê? Porque na comunhão parcial de bens a gente tem 2 massas patrimoniais. A massa patrimonial de bens particulares, que são aqueles que o cônjuge, por exemplo, tinha ao casar por esse regime, tinha antes, ou que ele recebeu por herança, mesmo na constância do casamento. E a gente tem a massa dos bens comuns, que são o quê? Os bens onerosamente adquiridos na constância da união. O que significa isso?
os bens comprados ali durante aquele casamento. Então, se a gente fala, por exemplo, de uma separação de alguém casado na comunhão parcial de bens, a separação e a partilha dos bens vão se dar só sobre os bens comuns. Mas quando a gente fala de falecimento, a gente vai ter as duas massas, a massa dos bens particulares e a massa dos bens comuns. Então, Ana, qual a diferença? A diferença reside no seguinte: a meação, que é eu ter metade dos bens da pessoa que eu sou casada, 50% desses bens, são só relativos aos bens comuns. Então, sim, mesmo em caso de falecimento, eu vou ter 50% dos bens comuns. Mas essa cônjuge ou essa companheira supeste, ou seja, sobrevivente, né, a cônjuge que sobreviveu ali, ela também vai ter herança. E essa herança vai ser dividida em igualdade de condições com os filhos, se esse falecido tiver filhos. Então, quando a gente pensa nesse exemplo que eu coloquei de 2 filhos, os bens particulares vão ser divididos em igualdade de condições com os 3 e os bens comuns vai ser 50% para essa meeira, essa cônjuge, e os outros 50% dividido por igual entre os 2 filhos. Quando a gente passa para um segundo regime de bens, que é a comunhão universal, por exemplo, em regra, a comunhão universal, todos os bens anteriores, adquiridos durante, adquiridos por herança, são comunicáveis, ou seja, todos os bens são comuns. Então, nessa modalidade, a pessoa que falece nesse regime, a companheira supérstite ou a cônjuge, ela vai ter 50%. Eu falo aqui companheira porque é possível, sim, a gente escolher outro regime de bens na união estável. Então, se as partes quiserem, por exemplo, fazer um contrato de união estável, a lei possibilita que elas escolham outro regime. Então, é possível que as partes façam um contrato escrito regulamentando outro regime, que não o da comunhão parcial de bens nas uniões estáveis. Então, é incomum, mas é uma situação que existe, por isso que eu estabeleço aqui. Então, em regra, vamos dizer que o falecido também tinha 2 filhos, aqui para todos os exemplos vou usar 2 filhos. O cônjuge falece casado em comunhão universal de bens. Toda a massa patrimonial dele vai ser destinada 50% para a cônjuge e os outros 50% para os 2 filhos. Então, uma dúvida que existe muito, quando a gente vai preencher um ITCMD, a gente vai declarar lá que esses bens têm meação, então você só vai tributar 50%. E só serão beneficiários, ou seja, os pagadores ali do ITCMD para receber essa herança, apenas os 2 filhos, porque a cônjuge não vai receber herança, ela vai ter só meação, nesse caso da comunhão universal de bens. Já no caso da comunhão parcial de bens, que é o exemplo que eu dei anteriormente, a pessoa pode ter só herança, se a pessoa só tiver bens particulares, pode ter só meação, se toda a massa patrimonial for em bens comuns, ou ela pode ter também os 2, meação e herança, se tiver parte de bens particulares, parte de bens comuns. Agora, o terceiro regime, que é a separação convencional de bens, é um dos que as pessoas têm mais dúvidas, porque geralmente as pessoas casam por esse regime não querendo que a outra pessoa fique com parte do patrimônio. Mas, de fato, se você se separasse, a pessoa não teria, porque as massas patrimoniais são administradas individualmente. Mas quando a gente fala em falecimento, na separação convencional de bens, o cônjuge, ele tem direito à herança. Então, tendo direito à herança de toda a massa patrimonial ali, que for deixada, ele vai receber, nesse exemplo que eu dei, que tem o cônjuge e 2 filhos, esses bens em igualdade de condições com os filhos. Então, vai ficar 1/3 para essa cônjuge e 1/3 para cada um dos filhos. Um outro regime, então, a separação obrigatória, inclusive com decisão recente do STF, disciplinando que é possível as partes afastarem a aplicação desse regime mesmo após o casamento. A gente estabelece que no falecimento de uma das partes casadas por esse regime, né, que não teve afastamento, então casaram pela separação obrigatória e houve um falecimento, a súmula do STF disciplina que essa cônjuge só terá meação, mas desde que comprovado esforço comum. Então, essa cônjuge não vai ter herança, vai ter só direito à metade do patrimônio que for adquirido junto e tendo comprovado esforço comum. No último regime que a gente vai antecipar aqui, a participação final nos aquestos, é muito parecido com a comunhão parcial de bens, mas ela também lembra muito a separação convencional durante a união. O que acontece nesse regime? Durante a união, as partes vão, de forma individual, gerir seu patrimônio, como se fosse uma separação convencional, e ao final, seja no divórcio, as pessoas vão partilhar os bens comuns, ou no falecimento vai ser verificado, então, as massas patrimoniais. Se tiver bens particulares, esse cônjuge terá herança, e se tiver bens comuns,
terá meação. Então, nesse primeiro momento, é indispensável você já alinhar essas expectativas com o seu cliente. Então, ele vai te repassar essas informações, principalmente sobre regime de bens, número de herdeiros, se tem testamento ou se não tem, e você já explicar para ele como se dará a partilha, até para alinhar as expectativas e verificar com os clientes se de fato a gente vai poder encaminhar isso através de um acordo ou se não. É nessa etapa também que é indispensável a gente saber o patrimônio desse falecido. É muito comum, né? Não é raro que esses clientes que vão te procurar, eles não sabem exatamente o patrimônio que o pai, por exemplo, deixou. E aí vem também um outro trabalho importantíssimo do advogado, que é saber diligenciar atrás desses bens. Então eu vou colocar aqui os sites que são indispensáveis para vocês fazerem procura de bens. Então tem o site Registradores, que são os sites de todas as matrículas imóveis que estão cadastrados no Brasil inteiro. Com esse site, você consegue, através do CPF do falecido, identificando cada comarca, você não vai conseguir fazer um apanhado geral, mas tendo noção mais ou menos, eu acho que ele tem bens nessa e nessa cidade, você consegue fazer uma busca. E aí o cartório vai te apresentar uma certidão negativa ou positiva de bens e quais bens a pessoa tem naquela cidade. Você já vai conseguir fazer uma busca mais aprofundada. Além disso, através do site do Detran, você já consegue ver se a pessoa deixou veículos. Você consegue também tudo através de site pegar a documentação. Então isso é algo muito importante de você já repassar para o cliente que você pode fazer esse serviço, mas você vai ter que cobrar por isso. Então, repassando para o cliente o que a lei prevê, o cliente em contrapartida vai ter que te passar o que ele tinha pensado e qual o objetivo dele com o inventário. Porque é claro que a gente sempre tem que seguir o que diz a lei, mas é muito importante falar que inventário também é estratégia. O que significa dizer isso? Significa que pode sim que a gente faça um inventário, por exemplo, através de um acordo, em que todas as partes renunciem para um herdeiro só. Ou que o herdeiro já venda para um terceiro. Ou que os herdeiros renunciem todos e vá para os filhos deles. Ou que os herdeiros todos herdem e depois doem para a mãe deles. Então, tudo isso é possível a gente fazer no inventário. Então, fica a critério do cliente te repassar. Olha, a gente quer, ao final, ficar dessa maneira. E o advogado, sabendo os conceitos de regime de bens, que eu acabei de explicar, e sabendo os conceitos que eu vou explicar a partir de agora, que são as renúncias e as doações, que é possível fazer dentro de um inventário, a gente encaminha a melhor estratégia. E quando eu falo em estratégia, a gente tem alguns pontos a pensar. Um primeiro é financeiro, o que dá menor valor. O segundo é agilidade naquele procedimento. E o terceiro é risco. Então a gente precisa fazer algo que apresente o menor risco possível, mas que ao mesmo tempo atinja o resultado esperado pelo cliente. E isso é critério do advogado. O cliente ele vai achar que talvez pode fazer tudo ou que não pode fazer nada, mas trazendo o resultado que ele busca, você, com o conhecimento aliado à experiência, vai montar a melhor estratégia para aquele cliente. Então, sobre conceituação aqui, como eu falei, a gente não vai conseguir aprofundar esses temas. O aprofundamento vai ficar todo no meu curso Desmistificando Inventário, que a gente tem módulo sobre cada uma dessas coisas que eu estou aqui pontuando. Mas, rapidamente aqui conceituar para vocês. Dentro do inventário, a gente sempre vai ter que ou aceitar ou renunciar à herança. A renúncia nunca é presumida, então ela sempre vai ter que ser escrita, mas a lei trabalha em dois tipos de renúncia. A renúncia abdicativa e a renúncia translativa, que eu chamo mais, e é melhor chamado pela doutrina, como cessão de direitos hereditários ou doação. Na renúncia abdicativa, ou seja, as partes estão abdicando, eu falo que eu não quero receber essa herança. E nessa opção, eu falando que eu não quero receber a herança, se outras pessoas de mesmo grau e classe aceitarem a herança, a minha cota-parte vai para elas. Então, num exemplo prático, eu tenho 2 irmãos. Vamos dizer que alguém da minha família falece e eu sou herdeira. Se minha mãe falecer, por exemplo, eu tenho os 2 outros irmãos. Se eu renunciar à minha herança, meu irmão e a minha irmã aceitarem a herança, a minha cota-parte vai ser dividida por igual entre eles. Se eu tivesse 4, 5 irmãos, a mesma coisa, entre todos que aceitassem a herança. Essa é a renúncia abdicativa. Nessa renúncia, eu não tributo. Então, eu não vou em nenhum momento ter aceito a herança e, por isso, não vai tributar a minha renúncia. É como se eu nunca tivesse existido nessa herança.
Quando a gente fala na renúncia translativa, por que eu gosto mais de chamar de cessão de direitos hereditários? Porque ela não é uma renúncia propriamente dita. Esse herdeiro que faz a renúncia translativa, ele vai aceitar a herança, mas ele vai depois dispor dessa herança para outra pessoa. Pode, inclusive, ser um terceiro, desde que os outros irmãos, por exemplo, se aceitarem a herança, concordem. Porque quem é condômino, né, a gente sabe que nas regras de direito sucessório, aos herdeiros vai se aplicar, após o falecimento, as regras do condomínio. Quem tem prioridade na aquisição dessa cota-parte são sempre os condôminos. Então, quando a gente fala na renúncia translativa, eu quero, vamos dizer, dispor da minha parte, eu não quero a minha parte, mas eu quero dispor para um irmão específico. Você já sabe que se eu fizer a renúncia abdicativa, a minha parte vai ser em igualdade de condições com os meus dois irmãos. Se eu quiser dispor para um irmão específico, eu posso aceitar a herança e fazer uma cessão de direitos hereditários para esse irmão, ou uma doação. Lembrando ainda que nesse ponto há 2 tributos a se pagar. O ITCMD propriamente dito para receber e o ITCMD da cessão. Então você vai pagar o mesmo tributo, só que com 2 fatos geradores diferentes. Então o valor vai acabar sendo o mesmo, o da cessão e o da herança, mas você vai pagar 2 vezes. Para além disso, quando a gente pensa em estratégia dentro do inventário, a gente tem também a possibilidade de fazer uma compra e venda. Quando a gente fala em compra e venda, o imposto que recai sobre a compra e venda não é o ITCMD, é o ITBI. Então, muitas vezes, quando eu quero dispor para um irmão específico, pode ser que ele compre de mim essa parte da herança, então eu vou pagar o ITCMD por ter dado, e aí quando eu for vender para ele, ele vai pagar o ITBI, que é um imposto muito menor que o ITCMD. Inclusive, no curso de inventário, tem um módulo específico sobre ITCMD, em que eu preencho, inclusive, um tributo que teve a aceitação da herança e depois teve a doação. Então eu fiz junto com vocês o preenchimento de um ITCMD em que a gente fez a cessão de direitos hereditários. Então isso que eu trabalhei aqui com vocês é só uma amostra das estratégias que a gente pode se utilizar dentro do inventário para resolver os problemas dos herdeiros, porque o que acontece muitas vezes também? Os herdeiros fazem ali o inventário, todos ficam em partes iguais com os bens, e ficam em condomínio, né? Cada um, vamos dizer aqui na hipótese de 3 irmãos, ficam com 33,33% do imóvel. Mas acaba o inventário, eles estão lá dividindo os imóveis e um quer usar. Ah, mas o outro também quer usar o mesmo imóvel. E aí, o problema do cliente foi resolvido ou vai voltar para ti, ó, doutora, eu tô com mais um problema. Então, quando a gente ouve de fato qual o resultado que o cliente busca, a gente consegue, tendo conhecimento de tudo que a gente pode fazer, apresentar esse resultado de maneira mais eficaz. Então a gente pode, ao final, fazer uma compra e venda na mesma escritura pública, em 2 atos diferentes. Já no mesmo momento que você vai resolver o inventário, você já tem uma escritura pública de compra e venda pronta para os herdeiros assinarem e resolverem, por exemplo, que um só vai ficar com todo o imóvel e os outros vão comprar dele a cota à parte. E aí vão ficar todos felizes, alguns com dinheiro, outros com imóvel, por exemplo. É claro que quando a gente fala nessas estratégias, a gente está aqui trabalhando no inventário extrajudicial em que as partes estão de acordo. Então, algo que nesse primeiro atendimento também é imprescindível você saber é se você vai representar um ou mais herdeiros. A tua estratégia também está ali, porque dependendo se você vai representar todos, você vai seguir por uma linha. Se você representar só um, aí provavelmente vai ser em juízo esse inventário e você vai caminhar de maneira diferente. Então, o que você tem que alinhar sempre é o resultado que o cliente busca com aquilo que é juridicamente possível. É nessa estratégia que você também vai refletir se você vai fazer esse inventário extrajudicialmente ou em juízo. Recordando que em alguns estados já é possível fazer inventário em cartório mesmo com menores. Então, existindo incapazes, se você fizer a partilha de maneira equânime entre os herdeiros, ou seja, sem ter renúncia nesse caso, sem ter cessão, você consegue fazer em cartório mesmo com menores. Então, isso é uma possibilidade. Para além disso, quando existe testamento, você também, se as partes estiverem de acordo, consegue fazer no cartório, desde que seja feita antes a ação de registro e cumprimento de testamento em juízo. Também vai ter um módulo só sobre testamento lá no curso. Então, sobre essa discussão extrajudicial ou judicial, em regra, eu sempre vou preferir fazer de maneira extrajudicial pela rapidez. Eu falo aqui para vocês que eu já tive inventários que foram finalizados em um dia, de um veículo, que era uma coisa mais simples.
A maioria dos meus inventários, que os herdeiros estão de acordo, que não tem muitos problemas, a gente resolve em 2 semanas. Um inventário que eu vou trazer para vocês aqui no final da aula, que a gente teve mais de 10 problemas dentro do inventário e eu vou trazer cada um com a solução que eu apresentei, a gente poderia ter demorado muito tempo se eu não tivesse a experiência que eu tenho. Mas com o conhecimento alinhado à experiência, a gente demorou esse inventário, finalizamos em 2 meses, mesmo tendo aparecido um problema atrás do outro. Então é isso que eu vou ensinar para vocês como resolver essa situação. Mas, por mais que em regra a gente busque o extrajudicial pela agilidade, tem casos que a gente vai precisar fazer em juízo, como é o caso da estratégia. Tem um caso, uma experiência prática que eu vou compartilhar com vocês, que eu tinha um inventário em específico em que tinham 7 herdeiros, mas todos iam renunciar para um irmão em específico ficar com o patrimônio. Todos de acordo, tranquilamente. Só que era uma área rural valorosa. Mas ainda assim é muito comum, né, que se façam financiamentos para essas áreas rurais conseguirem se desenvolver. E aí, esse falecido tinha deixado a área rural e muitos financiamentos. E quando eu fui encaminhar esse inventário em cartório, o cartório falou, não, a gente não vai abater as dívidas aqui no valor do TCMD, tu não vai conseguir fazer isso. E aí eu falei, aqui eu vou ter um custo de TCMD desse tamanho, porque eu não vou estar conseguindo abater as dívidas. Se eu fizer em juízo, o inventário até vai demorar mais, vai demorar 1 ano, por exemplo, que é a média ali do inventário, até por meio de um acordo, mas em juízo. Mas eu vou pagar isso aqui de tributo, porque eu vou conseguir abater as dívidas. Aí você repassa para o cliente, qual estratégia é melhor? Nessa ocasião, o cliente falou, não, eu prefiro esperar, não tenho pressa. Encaminhamos em juízo, o cliente não pagou todos esses tributos, pagou muito menos, porque a gente pôde abater as dívidas, e aí o cliente saiu pagando muito menos do que pagaria em cartório. Então, será que não valeu a pena encaminhar em juízo? Então, tudo isso o advogado que tem que repassar essas opções para o cliente. E aí, quando a gente fala em definir qual a melhor estratégia que a gente vai seguir, a gente fala também em valor. No nosso valor e no valor que o cliente vai ter que pagar. Essa é uma parte muito importante que você tem que alinhar com precisão o valor gasto nesse inventário, de tempo, do seu tempo, o valor que o cliente vai gastar para conseguir arbitrar os seus honorários. Aqui em Santa Catarina, a tabela da OAB preconiza 10% do valor do patrimônio a título de honorários. É um valor bastante alto que, na prática, imagino vocês que estão começando não vão, na maioria das vezes, conseguir aplicar. Seria bom que a gente conseguisse. Mas os inventários em si são um procedimento muito lucrativo para o advogado. Mas a gente precisa demonstrar esse valor para o cliente do teu trabalho. Então, isso pode ser feito de 2 maneiras. Então, você pode falar com o cliente que você vai pagar toda a tributação, vai pagar todos os inventários. É o que a gente faz no escritório hoje. A gente paga todos os custos do inventário e, ao final, a gente cobra um valor cheio com os nossos honorários. Mas isso a gente faz, primeiro, porque a gente tem movimentação para conseguir fazer isso. Segundo, porque a gente consegue mostrar para o cliente o valor que isso tem, porque o cliente já chega geralmente apavorado com o tanto de tributo que ele vai ter que pagar. E terceiro, porque a gente calcula muito bem esses gastos para valer a pena para nós. Mas no início eu penso que você não vai conseguir fazer essa cobrança dessa maneira e aí você vai cobrar um valor fixo, mas você vai ter que repassar para o cliente qual custo ele vai ter com o emolumento, se for feito no cartório, ou custas processuais, se for feito em juízo, qual custo ele vai ter com o imposto. E aí lembrando que quando a gente fala em imposto, essas estratégias são importantes para a gente definir o valor. Porque se você for fazer uma compra e venda, vai ser um valor. Se você for fazer o ITCMD sem renúncia, vai ser um valor. Com renúncia, vai ser outro valor. Então, você tem que ter o conhecimento para passar isso para o cliente e ele ter ciência exatamente do que ele está pagando. E lembrando que quando a gente fala em pagar tributos sobre imóveis, por exemplo, a gente vai conseguir avaliar, por exemplo, esse imóvel, o ITCMD é avaliado pela própria parte. Claro, seguindo o valor real de mercado. Então, para comprovar esse valor de real de mercado, muitas vezes, se você deixar para o cartório fazer, ele vai colocar esse valor de real de mercado muito mais alto do que de fato é na prática. Então, o advogado tem que estar ciente disso para alinhar com o cartório. Não, então, o valor que a gente concorda que é o real de mercado é esse. O cartório talvez vai exigir de você um corretor de imóveis que de fato avalie um laudo. E se for necessário, muitas vezes eu já fiz esse laudo para pagar um valor razoável do tributo e não colocar um valor muitas vezes exorbitante e muito maior do que de fato valia aquele patrimônio. Então, tudo isso é papel do advogado. O cliente, ele não tem obrigação de saber isso. E quando você passa para o cliente que ele pode ter um custo muito menor, aliando o conhecimento ao que de fato a lei preconiza, o cliente vai ter um resultado e vai ficar muito mais satisfeito com o teu trabalho e você vai conseguir cobrar mais honorários.
Então, a gente entendeu essa primeira consulta com o cliente, como que a gente vai trabalhar, o que que a gente precisa saber, o que que a gente vai repassar para esse cliente. A gente traçou a melhor estratégia de acordo com o resultado que o cliente espera. A gente passou nosso valor, o cliente concordou. E a gente passou o valor que o cliente vai gastar também e ele está de acordo. O que a gente faz a partir de agora? Os primeiros passos de um inventário dependem, é claro, da estratégia que você traçou. Se você for fazer de maneira extrajudicial, o primeiro passo é fazer um requerimento simples de abertura. Esse requerimento, gente, a gente sempre tem que se atentar para o prazo de 2 meses do artigo 611 do Código do Processo Civil. O requerimento de abertura é um ato muito simples em que você vai apenas juntar a certidão de óbito do falecido, os documentos pessoais do herdeiro que você está representando e algumas informações básicas. Você não precisa nem descrever o patrimônio. Esse requerimento de abertura é imprescindível para suspender o prazo de multa do artigo 611. Então, se você não se atentar a isso, em determinados estados, por exemplo, Santa Catarina, a gente tem a multa de 20% sobre o valor do TCMD se você não requerer abertura nesse prazo. Então, é um valor bem alto para você correr esse risco. Então, mesmo que você talvez não conversou com todos os herdeiros, você encaminha com o herdeiro que você está representando o requerimento de abertura, pode ser em juízo ou em cartório, e aí depois você pede um prazo para encaminhar as demais documentações. Então, sempre que o herdeiro me procura para fazer um inventário, eu vou me certificar da possibilidade de conversar com todos os demais herdeiros para ver se a gente pode encaminhar isso por via de um acordo. Se eu já sei que esse herdeiro tem outros advogados, obviamente eu vou contatar diretamente os advogados. Mas mesmo com outros advogados, é possível encaminhar, por exemplo, em cartório de maneira rápida. Então, se a estratégia for a mesma, se o caminho for o mesmo, a gente consegue trilhar com agilidade. Se de fato o caminho não for esse, as partes não estão de acordo, eu não tenho outra opção a não ser ajuizar a demanda. E aí sempre vem aquela, mas os meus irmãos não querem ajuizar o inventário, então eu vou deixar para depois. Não existe obrigação legal dos seus irmãos concordarem para você ajuizar o inventário. Se eles não estão de acordo, você vai ajuizar o inventário em juízo e vai intimá-los para se manifestarem. Aí eles vão ter que contratar um advogado para se manifestarem naquele processo. Então, quando a gente pensa que as partes estão de acordo, eu vou encaminhar um inventário extrajudicial. Primeiro eu vou requerer a abertura, depois eu vou encaminhar toda a documentação necessária, inclusive quem está lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vou colocar a lista de documentos indispensáveis para propositura do inventário, seja em juízo ou seja em cartório, e você pode entrar no grupo se você ainda não tiver pelo link que está aqui embaixo. Então lá está a lista completa de documentos que você vai precisar. E aí você vai, então, depois de requerer a abertura, apresentar uma minuta de inventário com efetivamente como se dará a partilha e apresentar toda essa documentação. Um ponto importante, já apresentem para o cartório toda a documentação necessária. Quando a gente fala de agilidade de inventário, antes eu falei para vocês mais ou menos quanto o inventário que eu faço demora quando é feito em cartório. A gente tem que contar, é claro, com a agilidade do tabelionato também, porque você envia os documentos e manda a minuta. Mas quem faz a escritura pública e envia para você é o tabelionato. Então, primeiro, a gente tem que escolher bem o tabelionato que a gente faz. E quando a gente trata de inventário, a gente pode escolher qualquer tabelionato. Então, eu geralmente faço sempre no mesmo, que eu já tenho um bom contato, eu já sei o que eles pedem, eu já sei como eles trabalham e eles já sabem como eu trabalho. Então, a gente vai aceitando essas relações e isso é fundamental para os teus inventários. Se você nunca fez um inventário, liga nos tabelionatos da sua cidade. Qual tempo mais ou menos vocês demoram para fazer? Vai fazendo mais ágil. Se aquele ágil estiver incomodando muito com o ITCMD, estiver incomodando muito com a documentação, estiver enrolando, vai para outro. Então, tudo isso são estratégias que você vai precisar da experiência prática, mas tendo conhecimento, você já sabe como você vai poder conduzir isso de maneira mais adequada. Então, a gente pensa nessa etapa da escolha do tabelionato e de enviar toda a documentação para o que não acontecer. Vamos dizer que o tabelionato demora uma semana para analisar a tua documentação. Aí ele analisa que falta um documento. Ele vai te pedir um documento, tu vai atrás do documento, vai mais 2 semanas. Aí você envia de volta mais uma semana para o tabelionato olhar a documentação. Se você já envia tudo, o cartório vai estar pronto para redigir a escritura pública. Eu, inclusive, já envio com o ITCMD preenchido e pago. Só na guarda dos emolumentos, que são as custas do tabelionato, e a minuta para eu corrigir, conferir se está tudo de acordo com o que eu coloquei e agendar as assinaturas das partes. Então, o inventário extrajudicial vai se conduzir dessa maneira. Lembrando que ao final eu vou trazer os problemas que eu tive no inventário extrajudicial e como eu resolvi. E quando a gente faz em juízo, a gente tem 3 tipos de inventário. A gente tem o inventário e partilha, que é o procedimento mais longo em que vão ter avaliações.
A gente tem o arrolamento comum, que é um procedimento em que as partes não necessariamente precisam estar de acordo, mas que o patrimônio partilhável, ou seja, tirada a ameação e tirada as dívidas, não pode ser superior a 1.000 salários mínimos. Então, nessas condições, nesse procedimento de arrolamento comum, ele vai ser muito mais célere que o inventário e partilha, mas tem essa questão do valor do patrimônio. E tem a opção do arrolamento sumário, que é aquela primeira opção que eu expliquei para vocês que eu fiz dos meus clientes daquele lote rural que tinha as dívidas. As partes estão de acordo, mas encaminham o acordo e toda a documentação em juízo para aprovação da sentença e expedição dos formais de partilha. Então é um procedimento que vai levar mais tempo, porque todo ato que é feito em juízo, então se tiver menor, vai para o Ministério Público, vai voltar. Até você ter a determinação judicial, você não tem um prazo para saber quanto vão demorar os encaminhamentos. Então nesse caso demorou 1 ano, porque tinha as renúncias. E renúncia, um outro ponto importante, é feito ou por escritura pública ou por termo nos autos do processo. E aí, nesse caso, foi feito por termo nos autos do processo e as partes foram todas lá no cartório assinar. E aí, isso tudo demorou um prazo. Então, tudo que é feito em juízo leva um pouco mais de tempo. Mas ainda assim é importante a diligência do advogado. E aí, a gente tem 3 formas também de fazer o inventário em juízo. E também você vai precisar dominar a melhor estratégia para escolher um caminho. E é claro que no curso a gente tem uma aula aprofundada de cada uma dessas etapas do processo que é feito em juízo também. Um dos aspectos mais importantes quando a gente fala de direito sucessório, para além de toda essa questão que a gente já falou, de estratégia, de valor, de contato com o cliente, definindo tudo isso, é a questão do direito sucessório e dos entendimentos e atualizações jurisprudenciais. A gente sabe que muito do direito sucessório vem do direito de família, e essas 2 áreas estão em constante mudança e atualizações pelas próprias mudanças da sociedade. E para isso a gente precisa estar muito atento. Então, planejamento sucessório, questões de direito de família, questões relacionadas ao direito sucessório no geral, muitas das decisões são vinculadas a jurisprudências e não só ao que prevê a lei. E justamente por isso que a gente precisa estar sempre atualizado, que no curso vão ser inúmeras as jurisprudências que vão estar anexas a cada uma das aulas, inclusive aulas sobre planejamento sucessório, por exemplo. Aqui eu vou falar só 3 jurisprudências que são importantes para vocês usarem nos inventários de vocês. Um RESP importantíssimo do STJ, que o material de apoio vai estar lá no nosso grupo do WhatsApp, sobre a desnecessidade de intervenção da Fazenda Pública no arrolamento sumário. Então, naquele procedimento de inventário que eu coloquei para vocês, em que as partes estando de acordo fazem o procedimento em juízo, não é obrigatória a intervenção da Fazenda Pública com relação ao cálculo do imposto. Então, vou anexar para vocês o RESP. Uma segunda jurisprudência que vocês podem utilizar muito nos inventários de vocês: a possibilidade da viúva doar a meação dela. Então, muitas vezes, nas circunstâncias de um inventário, falece um dos cônjuges e o outro permanece vivo. Então já se sabe que talvez daqui 2, 5 ou 10 anos aquela cônjuge também vai falecer e vai ter que realizar um novo inventário. Então, justamente por isso é possível resolver tudo por doação também em outra escritura pública, mas dentro do mesmo procedimento de inventário. Então também o RESP vai estar no material de apoio de vocês. Um outro RESP importantíssimo é a possibilidade das partes fazerem negócios jurídicos processuais dentro do inventário. Então a gente sabe que o inventário é um procedimento burocrático, mas se as partes estiverem de acordo, mesmo em juízo, vocês podem estabelecer regras processuais entre as partes. Então, por exemplo, não vamos possibilitar que seja feito recurso. Se as partes instituírem essa regra como negócio jurídico processual, você pode também encurtar muito o procedimento de inventário. Então, esses 3 RESPs vão estar lá no grupo do WhatsApp. Mas, dentro de cada módulo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vão ter inúmeras jurisprudências para vocês usarem nos casos concretos de vocês. Então, agora sim, eu vou trazer para vocês os 10 problemas que eu enfrentei no inventário que eu fiz recentemente e que a gente solucionou ali de forma rápida para em 2 meses esses herdeiros estarem assinando esse inventário extrajudicial e receberem o seu efetivo patrimônio. Então, para esclarecer para vocês um pouquinho das circunstâncias do caso concreto, nesse inventário eu representei a companheira e a filha do segundo casamento do falecido. Então, o falecido já havia sido casado anteriormente, já havia se divorciado há 20 anos e constituído uma união estável, então, com a minha cliente. Dessa união anterior, desse casamento anterior, ele tinha tido 3 filhos. E ele teve uma outra filha, então,
dessa união estável. Então, inicialmente, as partes não estavam de acordo e a gente teve que ajuizar esse inventário de forma judicial. Então, a gente ainda estava na fase inicial de citar esses outros herdeiros quando a gente começou a conversar e as partes firmaram um acordo. Nesse acordo, então, a gente conseguiu definir ali, de maneira extrajudicial, com que patrimônio cada um desses herdeiros iria ficar, com que patrimônio também iria ficar a companheira. Então, nessa primeira etapa, a gente pensou, vamos fazer de maneira extrajudicial, né? Eu aconselhei, porque aí a gente resolveria isso tudo de maneira muito mais rápida. Então, em um primeiro momento, surgiu um pequeno problema. Essa herdeira, que era da nova união estável do falecido, ela tinha apenas 16 anos. E eu já antecipei para vocês aqui nessa mesma aula que é possível, mesmo com 16 anos, a gente fazer o inventário de forma extrajudicial aqui em Santa Catarina. Mas eu já antecipei para vocês também que desde que não seja feita uma cessão ou uma renúncia. E nesse caso, para cada herdeiro ficar com o bem que a gente tinha acordado, iriam ter que ser feitas renúncias e cessões. E o inventário extrajudicial com o menor ou incapaz só pode ser feito se todos herdam de maneira equânime. Então, por causa disso, e ela tendo 16 anos, a gente fez a emancipação dessa herdeira. E estando emancipada, ela poderia assinar a escritura pública da maneira que a gente fizesse. Então, foi isso que foi uma primeira etapa que foi feita. Então, esse problema resolvido. Agora vamos para um segundo problema que surgiu. Quando a gente foi pegar as matrículas desses imóveis que seriam partilhados, esse falecido tinha bens particulares, ou seja, bens que vieram de antes daquele casamento anterior, que ele se divorciou e tinha adquirido bens naquela época, e bens que ele adquiriu, então, com a nova companheira. Então, ele tinha bens comuns e bens particulares. A gente já explicou, inclusive, nessa aula, que nessa circunstância, a companheira vai ter meação dos bens comuns e vai ser herdeira dos bens particulares. E aí, nessas condições, quando a gente foi verificar a matrícula, os imóveis que ele tinha de bens particulares não tinha sido averbado o divórcio. Então, o que a gente fez? A gente pegou a sentença lá do processo inicial que ele tinha, pediu para o juízo expedir um mandado, e aí esse mandado foi para o cartório de registro de imóveis e a gente conseguiu averbar o divórcio. E aí, com uma matrícula nova, com a averbação do divórcio, a gente conseguiu encaminhar o inventário. Mas surgiu um outro problema. Tinha um bem específico em que esse falecido, ele tinha partilhado no divórcio anterior. Nesse divórcio, ele tinha ficado com 50% desse bem. Só que, durante a união, ali com a nova companheira, ele pegou e comprou os 50% que tinham ficado com a ex-cônjuge. O que se tornou um bem comum, esses 50% comprados durante a união. Mas o problema é que acontece em muitos inventários. Eles não tinham feito nenhuma escritura pública de compra e venda, eles não tinham nem registrado essa compra. Então, o imóvel ainda estava matriculado 50% para a ex-cônjuge e 50% para o falecido, mesmo ele tendo comprado os outros 50% dela. E aí, o que a gente fez? A ex-cônjuge, sabendo que de fato ela tinha recebido os valores, a gente fez uma escritura pública de compra e venda nesse momento, ali alinhada com o inventário, e aí a companheira acabou adquirindo ali esses 50%, falando que o valor já tinha sido pago em vida do falecido. Então, nesse caso, a ex-cônjuge concordou, mas a gente fez uma escritura pública já regularizando também essa questão para ficar 100% para a companheira, como era o acordo. Então, nessa circunstância, ela vai estar adquirindo ali 50% na compra e venda, que já havia sido pago anteriormente, isso está lá na escritura, e os outros 50% nesse caso é o que ela vai receber de meação no processo. E os outros herdeiros estão concordes com isso, por isso os 100% que ficaram para a companheira nessa circunstância. Um quarto problema que surgiu. Quando a gente faz um inventário, tá lá na lista de documentação que foi enviada por WhatsApp para vocês, no nosso grupo aqui embaixo, que você tem que pegar a certidão negativa de bens estaduais, a certidão negativa de bens da União e a certidão negativa de bens em cada município que esse falecido tinha bens. Quando a gente for pegar a certidão negativa municipal, essas certidões, gente, você pega tudo pelo site também dos municípios e dos entes federativos. Aí, quando a gente foi pegar a certidão negativa de um município, a gente viu que tinha dívidas pendentes de IPTU. E aí, o que a gente faz quando tem dívidas? A gente não consegue regularizar o inventário sem o pagamento dessas dívidas. Então, justamente por isso, o advogado também precisa estar atento a programas do governo. Então, tendo ali também dívidas da União, que a gente certificou depois. Então, tendo dívidas da União, recentemente o governo instituiu um programa que chama Regularize,
que com o próprio cadastro do Gov do falecido você consegue regularizar. Você pode inclusive constar que a pessoa faleceu e a dívida diminui em 70%. E você inclusive pode parcelar. Então isso também cabe ao advogado instruir o cliente. Então a gente viu que a dívida era pouca, diminuiu 70%, ficou quase nada, parcelou e pagou e resolveu. Em 24 horas você tem a certidão necessária. Inclusive, não precisa necessariamente ser uma certidão negativa. Pode ser que acontece quando você regulariza uma dívida com o município, por exemplo, que seja emitida uma certidão positiva com efeitos de negativa. E é suficiente para regularizar o inventário. Então, esse quarto problema foi resolvido dessa maneira, também de maneira muito célere. Depois surgiu um quinto problema. Justamente para poder pagar os tributos e emolumentos relativos a esse inventário, as partes já tinham vendido um carro. E todos concordavam com a venda desse carro. Mas a gente não consegue vender um bem que a gente não tem propriedade. Então, se o veículo está em nome do falecido, você não vai conseguir transferir sem fazer o inventário. Então, a gente colocou lá na escritura pública esse veículo que foi transferido para os herdeiros. Como as partes aqui estão sendo representadas por advogados distintos e não são efetivamente familiares, a gente colocou uma cláusula na escritura pública de inventário de que as partes teriam 5 dias para assinar o documento do veículo para transferência para esse comprador. Então, a gente colocou ali a transferência, que ela ainda não ocorreu, mas de fato o veículo já foi vendido, mas que tem 5 dias para transferir. Então, esse problema também foi resolvido. Uma outra questão importante. Alguns desses herdeiros não residiam na cidade que a gente estava encaminhando o inventário. Então, se a gente for esperar para eles irem até a cidade para assinar, por exemplo, a gente ia ter um prazo muito longo para a finalização. Então, existem duas opções nessa situação. Uma, que é uma procuração por instrumento público, que eles podem fazer no tabelionato da cidade deles, falando que alguma outra herdeira, por exemplo, ou alguém de confiança deles, ou o próprio advogado, vai assinar os inventários por eles. Mas é importante considerar que nessa procuração tem que ter todos os poderes. Então, se você colocar na escritura pública renúncia, cessão, vai ter que ter os poderes relativos à renúncia e cessão também, senão uma parte não vai poder assinar por eles. Uma outra opção é que a pessoa vai num tabelionato de confiança dela e se cadastra no e-notariado. Então ela faz como se fosse um certificado digital da assinatura dela e consegue efetivar a assinatura por videoconferência. Então ela vai fazer a assinatura num próprio documento de forma digital e o tabelionato vai estar em chamada de vídeo com a pessoa para esclarecer o que ela está assinando e concordar que de fato aquela pessoa é relativamente quem está destinado lá na escritura pública de inventário e pode assinar da cidade dela. Então, mais um problema que é a distância resolvido. Um outro ponto é que um desses imóveis que estava sendo partilhado tinha uma hipoteca na margem da matrícula, ou seja, existia uma dívida anterior e aí a hipoteca estava lá registrada, averbada. Nessa circunstância, a gente precisa da baixa, em regra, nessa hipoteca para regularizar aquele imóvel, porque, em regra, um bem que não é efetivamente do falecido não pode ser partilhado. Mas, nesse caso, a hipoteca já era muito antiga. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Elas vão lá no cartório de registro de imóveis, esperam 30 dias, né, porque é o prazo que o cartório de registro de imóveis dá, para efetivar a baixa na hipoteca, e aí depois encaminham no tabelionato. Com um documento do banco que declare que aquela dívida já foi quitado, você pode fazer tudo isso diretamente na escritura pública. Então, você apresenta esse documento do banco, aí, claro, você tem que ir até o banco pegar um recibo de quitação, por exemplo, aí você leva esse recibo de quitação no tabelionato e na própria escritura pública, o tabelionato já registra a baixa e manda o cartório depois, quando você for registrar o inventário, já vai registrar essa baixa tudo em conjunto. Uma outra questão importante que surgiu. Além dos bens particulares do falecido, tinham também bens particulares da meeira, da companheira aqui, que ela já tinha adquirido anteriormente à união e também tinha recebido por herança. Então, esses bens não são comunicáveis. E aí, nessa circunstância, para futuramente não vir uma sobrepartilha falando esses bens não foram partilhados, o que foi feito nessa circunstância? A gente colocou uma declaração entre as partes, porque na escritura pública de inventário, além de fazer as partilhas, é possível fazer declarações. Então, declaram as partes que esses bens são particulares da meeira e não são objetos de inventário do falecido. Então, a gente colocou isso e a gente sabe que esse, na verdade, é um problema que surgiria no futuro, mas está resolvido desde já. As duas outras questões importantes que surgiram nesse inventário. Uma primeira situação é que é sempre importante, quando o falecido deixa dívidas, principalmente bancárias, verificar se esse falecido tinha um seguro prestamista, ou seja, um seguro que, em caso de falecimento, o banco paga a dívida ali deixada pelo falecido. É bem comum
em financiamentos. E mais ainda, é importante verificar se esse falecido não deixou um seguro de vida. Nessa circunstância, o falecido tinha deixado um seguro de vida, mas a seguradora se negou a pagar esse seguro de vida. E a gente teve que ajuizar uma outra demanda, justamente para questionar a negativa da seguradora para pagar o seguro. Mas esse processo ainda não foi finalizado. Mas, por mais que seguro de vida não vá para inventário, a gente precisa tratar que, em regra, quando não tem beneficiário, o seguro de vida vai seguir ali a ordem de vocação hereditária do artigo 1829, que é como se dará a partilha, que a gente vai tratar de maneira aprofundada, com desenho, tudo lá no curso. Um seguro também é tratado dessa forma quando não tem beneficiários. E aí, nessas circunstâncias, quando a gente está resolvendo toda a partilha e um processo está pendente de decisão, a gente precisa tratar desse processo de seguro na escritura pública. Então, a gente foi lá e tratou que o futuro crédito de seguro tratado nesse processo em específico vai ficar com as pessoas tal, tal e tal. Então, a gente também regularizou essa parte. O último problema que foi resolvido de maneira célere nesse inventário foi que em um dos bens em específico, a parte tinha uma alienação fiduciária. E ela não tinha pago, de fato, ali o valor do financiamento. E aí o que acontece quando a pessoa não paga o financiamento? Esse imóvel, ele vai ocorrer a transferência dele para o banco, né? Porque ele só vai se efetivar na titularidade do proprietário quando ele quitar a alienação fiduciária. E aí, então, o bem já tinha praticamente pegado esse imóvel de volta. Então, para fazer essa recompra, ele pagou a dívida, foi paga essa dívida, mas além disso foi preciso recolher um ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, para readquirir esse bem junto ao banco. Então foi quitado isso, foi regularizada essa parte, e aí a gente regularizou a matrícula e conseguiu partilhar esse bem, quitando as dívidas que estavam nele. Então esses só foram uns exemplos de um caso prático em que surgiram todas essas questões e aplicando e unindo conhecimento teórico e a experiência prática, você consegue resolver tudo isso sem burocracia, sem sofrer, conseguindo apresentar para o cliente resolução e não mais problemas, e também um resultado eficaz, você tendo os honorários altos ali na tua conta, com um trabalho que tem uma duração de 2 meses no máximo. Então é essa união de conhecimento com experiência que eu vou trazer no meu curso, e agora eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, a partir de agora estão abertas as inscrições para o curso Desmistificando Inventário. Se você já sabe que quer o curso, eu só vou te falar primeiramente que as 10 primeiras pessoas terão um bônus especialíssimo, que é uma consultoria de 1 hora comigo, de maneira individual. Então, só as 10 primeiras pessoas vão ter essa consultoria, onde nessa consultoria a gente vai agendar, podem ser tratados casos concretos, dúvidas específicas, ou também podem ser tratados temas específicos da sua área da advocacia, dificuldades, para a gente conversar sobre isso. Então, imagino que vocês saibam que só essa consultoria de 1 hora para os 10 primeiros inscritos já vale o valor do curso. Então, se você quiser, já se inscreve aqui no link que está abaixo, que as inscrições já estão abertas. Mas a partir de agora eu vou mostrar exatamente como que vão funcionar os módulos lá do curso, que módulos que a gente vai ter, que aulas específicas a gente vai ter. Mas antes até de falar do valor do curso, eu vou antecipar que você vai ter o acesso à inscrição se fizer a inscrição agora. As inscrições só vão ficar abertas por 7 dias. E você vai ter 7 dias para devolver. Então, se entrar lá no sistema, as aulas vão estar praticamente todas lá já disponíveis para vocês acessarem. E você tem o prazo de devolução de 7 dias, que é pela própria Hotmart. Agora, com relação ao valor do curso, é de R$ 997, que pode ser parcelado em até 12 vezes. E além desses bônus para as 10 primeiras, vão ter outros bônus que eu vou relatar a partir de agora. Primeiramente, grupo de WhatsApp com todos os inscritos, em que a gente vai poder tratar de casos concretos, de dúvidas específicas, e também eu vou enviar jurisprudências semanais pelo prazo de 3 meses. Além disso, então, a gente vai ter o bônus de ter 2 aulas ao vivo comigo para tirar dúvidas a respeito de todas as questões que vão ser tratadas lá no curso. Além disso, todas as peças necessárias para direito sucessório, para encaminhamento de testamento, para alvará judicial, para inventário, seja extrajudicial, seja em juízo, vão estar lá disponíveis nos modelos de peças, além de contrato, procuração, todos os documentos necessários para você
encaminhar tudo que você precisa nos inventários de vocês. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês um cronograma para você conseguir gerir tudo que você tem para gerir, vida pessoal, profissional, e conseguir ter acesso e conseguir visualizar as aulas do curso. Por quê? Eu sei que você visualizando todas as aulas do curso, você vai conseguir destravar a tua advocacia em inventário, vai conseguir lucrar altos honorários com essa área, e aí sim vai conseguir ter os resultados que você busca com o curso. Mas caso você não consiga cumprir com o planejamento, que é de mais ou menos você conseguir ver todas as aulas em 3 meses, o acesso do curso é de 2 anos. Então é muito comum, eu compro um monte de curso online e não consigo ver nenhum. Então você não vai ter desculpa, porque você vai ter acesso a 2 anos de todas as aulas e todos os bônus e todos os extras, documentos extras que vão estar lá no nosso curso. E agora, então, vou chamar minha assistente aqui eu vou mostrar para vocês no tablet como que é o acesso lá na Hotmart, quais são as aulas e os módulos, então, que vão ter no nosso curso. Obrigada. Então, vocês aqui agora já estão vendo aqui, né, o curso Desmistificando Inventário, os conteúdos. Aqui estão 28 conteúdos, mas a gente vai ter algumas aulas extras, então vai ser um pouco mais que 28 aulas. Então, a gente tem primeiramente o módulo de boas-vindas, depois a gente tem o módulo de precificação e relacionamento com o cliente. Então, aqui a gente vai ter uma aula de relacionamento com o cliente, uma aula de precificação. A gente vai ter um módulo de introdução à sucessão. Então, vai ter mote, suas consequências, conceito de sucessões, competências, sucessão legítima versus sucessão testamentária. Então, é um curso bem completo. Primeiro, a gente vai entender toda a parte teórica e depois toda a parte prática. Então, é a junção da teoria com a prática, com as minhas experiências, e é isso que vai ajudar a advocacia de vocês. Então, módulo sobre sucessão legítima, então aqui a comunhão parcial de bens, a gente tem uma aula inteira só sobre esse regime, entendendo quais são os bens particulares, quais são bens comuns. Então, eu trouxe ali uns exemplos para vocês. Mas, previdência privada, é bem comum ou bem particular? Quais são as jurisprudências na área? Tudo isso aqui nessa aula. Regime de bens, então, que a gente fala dos outros regimes. Inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Regras de partilha, cabeça, estirpe, linha. Então, lá na faculdade, Ana, eu vou falar que eu também saí sem entender nada disso. Então, eu fui entender com os vários cursos que eu fiz depois, com as várias leituras, com uma experiência prática. E é isso que tudo está unido aqui nesse curso para vocês. Então, também aula sobre a ordem de invocação hereditária do artigo 1829. Então, com desenho exatamente de como funciona a partilha em cada situação que acontecer. Não tem filhos, só tem pais. Tudo vai estar tratado aqui. Não tem pais, só tem irmãos, só tem tios. Todos os exemplos possíveis estão nessa aula da ordem de vocação hereditária. Aí a gente tem um módulo de herança, em que a gente fala sobre a aceitação e renúncia da herança, direito real de habitação, outra aula, indignidade e deserdação, outra aula, herança jacente e vacante. Aí a gente tem um módulo sobre sucessão testamentária, porque sim, testamento também faz parte do curso. Conceito e procedimento, tipos de testamento, disposições testamentárias, caducidade, revogação e testamento. Aí a gente começa a parte prática. Então, a gente tem o primeiro módulo, inventário na prática, em que a gente fala de planejamento sucessório, contato inicial, inventário extrajudicial. Depois a gente vai ter, então, um módulo sobre inventário judicial, em que a gente vai ter todos os tipos de inventário que eu já antecipei para vocês. Alvará judicial e outras ações sucessórias. Então, a gente vai ter uma aula de alvará judicial, uma aula de ações sucessórias como petição de herança, ação de sonegados, outras ações que são possíveis de se encaminhar nessa situação de inventário, e também um módulo sobre TCMD, em que vai ter uma aula específica que eu explico como é o imposto, como ele é tributado, a lei relativa ao ITCMD e outras aulas em que eu preencho com vocês o ITCMD, com relação a só recebimento de herança e também um preenchimento com doação. Então, aqui a gente tem uma síntese, né, de como é o sistema da Hotmart que vocês recebem. Vocês já vão receber todas essas aulas automaticamente no momento da inscrição. E cada aula, a maioria dessas aulas aqui, tem documentos extras que são relativos àquela aula. Então, os modelos de peças relativos àquela aula, contrato, procuração e as jurisprudências que são colocadas na aula, que eu indico que vocês leiam. Então, recordando que além de todo esse material, todas essas aulas, exatamente com toda a teoria do direito sucessório,
toda a prática, todas as minhas experiências, vocês vão receber todos esses bônus. E não se esqueçam dos bônus para os 10 primeiros, que são justamente esse bônus de uma consultoria de 1 hora comigo. Então as inscrições podem ser feitas através do link aqui embaixo. E agora a última coisa, você que ficou até o final, que eu falei que teria um bônus especial, e se inscrever no curso, é claro, vai ter acesso a uns melhores amigos que eu vou abrir no meu Instagram exclusivamente para vocês, em que eu vou detalhar por 1 mês detalhes da minha prática profissional. Então, coisas que eu não tenho como divulgar para todo mundo, coisas de casos concretos, como eu resolvi, como, por exemplo, todos esses detalhes que eu dei aqui sobre um caso concreto de inventário. Eu vou esclarecer para vocês toda a experiência, tanto de relacionamento com o cliente, de gestão do escritório e da prática profissional. Então, quem ficou até o final, me mandar por direct do mini inventário, por direct vai ter acesso a esses melhores amigos pelo período de 1 mês. Então, além de todos esses bônus, vocês vão se aproximar e ter esse contato próximo comigo e com a minha experiência profissional para vocês também alavancarem a advocacia de vocês. Espero que tenham gostado. A gente se vê lá no curso e se inscrevam aqui. Lembrando dos bônus das 10 primeiras. Tchau!